Nós falávamos na semana passada a respeito da imagem de Edom, um povo que decidiu caminhar em constante inimizade. A expressão que Ezequiel usa é inimizade perpétua contra o povo do Senhor. E por que isso é tão pertinente? O mundo no qual vivemos, um mundo caído, tomado por arrogância, soberba, um mundo que jaz no maligno, é um mundo que também está em rebelião contra o senhorio de Cristo. Nós reconhecemos o coração do homem que resiste a Deus. Por isso as coisas parecem ser tão tenebrosas, os dias serem tão maus. Ao olhar para o Antigo Testamento, o povo de Edom é um povo que tipifica os inimigos de Deus. Um povo que decidiu, fez a escolha de caminhar em inimizade perpétua com o próprio Deus e com o povo do Senhor. Então nós não estamos falando de um povo que está debaixo de um juízo sem uma causa justa. Nós estamos falando de um povo cujo coração é tão arrogante que decide resistir ao Senhor até o fim, independente das consequências. E o ponto mais crítico é que Edom faz essa escolha. Edom decide caminhar em inimizade perpétua contra Israel. Por que isso é tão importante? Nós estamos falando da decisão de um povo, da escolha de um povo. A soberania divina, em sua perfeição, leva a cada um de nós a um momento de escolha, a um momento de decisão. E as escolhas que fazemos têm implicações decisivas a respeito da eternidade. Sabemos que o Senhor nos trouxe até esse lugar, mas a escolha que nós fizemos é decisiva. Eu escolhi estar aqui nessa noite. A nossa escolha, o livre-arbítrio, está em alguma medida perfeitamente harmonizado com a soberania divina. Não é porque Deus nos trouxe até aqui que não temos responsabilidades com as nossas escolhas. E aí olhar para Edom é ver uma nação que, pela sua própria liberdade de escolha, decidiram caminhar em inimizade perpétua contra o povo do Senhor e contra o próprio Deus. Embora Edom houvesse escolhido esse caminho, fosse uma opção de Edom, esse caminho de rebelião, esse caminho de inimizade, a ordem que o Senhor dá para o seu povo vai na contramão da lógica humana. Em Deuteronômio capítulo 23, no verso número 7, Deus dá uma ordem ao povo de Israel. Não aborreçam Esaú, não aborreçam os edomitas, não aborreçam o povo de Edom. Por quê? Porque eles são seus irmãos. Em que medida isso se dá? Como essa relação se estabelece? Precisamos lembrar que os edomitas são descendentes de Esaú e o povo de Israel, descendente de Jacó. Ora, Jacó e Esaú são irmãos, irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, que estão debaixo da linhagem de Abraão. Então nós estamos falando de dois povos que são irmãos. E por vezes nós temos até um pouco de dificuldades com esse tipo de resposta que nós também, como igreja, precisamos dar aos que nos ferem. Nós citamos aqui na semana passada vários momentos da história do povo de Israel em que Edom se colocou em oposição a Israel. Um momento que vem à minha memória, quando o povo está no meio da peregrinação em direção à terra prometida. Eles precisavam cortar a terra de Edom. Moisés manda uma carta diplomática completamente educada, dizendo: nós só vamos passar pela sua terra, nós não vamos tocar nas vinhas, nós não vamos sequer beber as águas que estão nos poços. Nós só queremos passar pela terra. A resposta de Edom é: se vocês vierem e passarem pelas nossas terras, nós vamos contra vocês com a espada. Para a gente ter uma ideia de como Edom decidiu caminhar em inimizade perpétua. Mas qual é o ponto decisivo para isso? É que, diante dessa oposição, a ordem de Deus é: amem os seus inimigos. E por que isso é tão importante? Porque esse é o exemplo do Mestre. Lembre os ensinos de Jesus.
Ele mesmo disse: amem os seus inimigos. Essa foi a ordem que o Senhor deu. E isso aponta para o coração de Cristo, não em relação às outras pessoas. Por vezes, nos esquecemos que nós éramos inimigos de Deus. Sim, quando olhamos para Romanos capítulo 5, dos versos 8 a 10, fomos reconciliados. Mas quando isso aconteceu? Quando nós estávamos debaixo da ira divina, como inimigos de Deus. Nesse lugar, como inimigos, Ele nos amou. Ele nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente precisa entender que Ele fez isso quando nós éramos inimigos dele. Ora, se Deus fez isso conosco quando éramos seus inimigos, o que nós devemos fazer hoje em relação àqueles que se colocam em oposição a nós? É nesse ponto que olhamos para Edom. Algo que precisamos ter em mente é que o reto juiz está vendo todas as coisas. Ele sabe as oposições que enfrentamos, ele sabe quando as pessoas nos fazem mal, ele sabe de todas as coisas. Só que ao mesmo tempo que ele sabe, ele também é encarregado, o único que é santo, poderoso e justo, suficiente para trazer juízo a todas as coisas. Essa justiça não está nas nossas mãos, essa justiça está nas mãos de Deus. Então o reto juiz é aquele que trará a cabo o juízo sobre todas as coisas. Ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. A balança da justiça perfeita está nas mãos do Senhor. E isso deve provocar em nós descanso. Quando se levantam contra nós, descanse no Senhor, porque a balança justa está nas mãos dele. O profeta Obadias vê essa realidade. O juízo viria contra Edom. Ele não está dizendo que Edom é inocente. Mesmo sendo chamado a amar os edomitas, a nação de Israel precisava estar consciente de que essa inimizade custaria muito caro para Edom. E é isso que Obadias está vendo. E o que isso importa para nós aqui nessa noite é quando esse juízo se dará. Obadias pode ver isso, e ele vê a causa desse juízo, o motivo pelo qual o juízo sobreviria sobre Edom. Isso surge no texto. Quando olhamos para o verso número 10 de Obadias, o texto é claro. Ele diz: é por causa da violência feita a teu irmão. Deus está olhando para os edomitas e está dizendo: sabe por que o juízo sobrevirá? Por causa da maldade, por causa da violência que vocês operaram sobre os seus irmãos Israel. Embora Obadias estivesse apontando profeticamente para uma desolação que sobreviria contra a nação de Judá, nós vamos ver aqui nesses versículos que Obadias pode contemplar a invasão babilônia, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Eu estou me referindo literalmente à invasão ordenada pelo rei Nabucodonosor. Embora Obadias estivesse vendo essa invasão profeticamente, Edom era completamente responsável por suas escolhas, por aquilo que eles fizeram. É o que surge no verso número 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Eles promoveram maldade, violência contra a nação de Judá. Em que ocasião? Na ocasião da invasão de Nabucodonosor. E por causa dessa violência, por causa dessa maldade, eles receberiam a sua justa recompensa. Acho que aqui surge a lei da retribuição que está presente no Antigo Testamento. Se abrirmos a nossa Bíblia em Êxodo 21, os versos 24 a 25, a epígrafe da minha Bíblia traz leis acerca da violência. E veja o princípio da retribuição divina: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ler um texto como esse talvez cause um pouco de dificuldade na nossa mente. O que Deus está fazendo aqui? Ele está protegendo o povo. Aí você vai dizer assim: mas como assim, Zeca? Para que a retribuição
não excedesse, porque o homem tomado pela ira poderia: me tirou uma mão, eu tirarei o braço. O que Deus está dando ao povo de Israel é uma lei que protegia para que todas as retribuições fossem justas, equivalentes, não uma ordem para simplesmente responder com o mal. E quando Deus fala isso, de fato revela como o nosso coração é. O homem em sua ira tenderá a dar uma resposta além daquilo que ele sofreu. Isso é inerente à humanidade caída. Então aqui Deus está protegendo o coração do povo para que de nenhuma maneira eles falhassem na execução da justiça. Talvez você diga, mas isso aqui é Antigo Testamento, nós estamos na graça. Basta lembrarmos o que nós estudamos na Epístola aos Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O que está por trás dessa palavra de Paulo? É a lei da retribuição. E é isso que Edom vai experimentar. O princípio da semeadura, a lex talionis, que é a lei da retribuição, pode ser vista claramente dentro do livro de Obadias. A expressão aqui, violência, é uma expressão muito forte. Talvez a gente pense em violência e porque estamos num mundo tão violento, até estamos acostumados com essa palavra. Mas no Antigo Testamento, essa expressão era usada para descrever atos de extrema perversidade. Eu estou falando de assassinatos. Essa palavra, violência, vai aparecer em Jeremias 13, 22, relacionada a estupro. Essa mesma palavra fala do comportamento perverso que provocou o dilúvio lá em Gênesis. Então não pense em violência como apenas uma agressão. O que Edom provocou sobre os filhos de Judá foram atos extremamente violentos. E aí Deus olha para o seu povo e ele reconhece que o seu povo está debaixo de sofrimento. E o que ele esperava de Edom? Ao invés de se compadecerem de seus irmãos, porque lembre, Jacó e Esaú, Israel e Edom, ao invés de se compadecerem de seus irmãos, eles foram omissos e agravaram o sofrimento de Judá, é o que vai surgir no texto. Então, da mesma maneira que eles foram violentos, Deus também está olhando para a passividade, Deus está olhando para a omissão. E todas essas coisas são pecados diante dos olhos do Senhor. Porque se você pode fazer o bem, você sabe o que precisa fazer e você não faz, você peca. São pecados diante dos olhos do Senhor. Nós estudamos aqui a Epístola de Tiago. E que bom a gente poder caminhar com consistência nas Escrituras já durante algum tempo, porque nos dá a ideia do que está sendo dito aqui. Omissão não é simplesmente omissão diante dos olhos do Senhor, é pecado. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Edom foi omissa em relação a Judá, porque Nabucodonosor está invadindo Judá, está destruindo Jerusalém, e ao invés de se compadecerem de seus irmãos, eles estão sendo omissos e ainda agravando a violência. Por que isso, Zeca? Porque Edom decidiu caminhar em inimizade perpétua contra o povo do Senhor e em rebelião contra Deus. Eles escolheram isso. Nós lemos aqui Malaquias, quando o profeta diz: vocês se acham grandes demais por habitarem nas fendas das rochas, nas grandes alturas como águias. E ainda dizem que se forem derrubados, vocês tornarão a edificar. E aí o Senhor diz: se vocês edificarem, eu tornarei a derrubá-los. Edom é chamado pelo profeta Malaquias como um povo que está debaixo da ira de Deus para sempre. A gente não tem ideia do que isso significa, meu irmão, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Os nossos olhos estão abertos e podemos entender que a ira divina que vinha em nossa direção, ela foi desviada, porque ela desabou, tá? Só que ela não desabou sobre mim, ela desabou sobre Jesus na cruz do Calvário. Mas nós estávamos nessa posição. E porque Edom é um povo que está nesse lugar de inimizade perpétua, um povo com quem Deus está irado para sempre, porque eles escolheram isso. Aqui está um ponto decisivo para nós.
Ele tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração sensível para se render a Ele. Meu irmão, se essa obra não tivesse acontecido em nós, se nós não tivéssemos sido regenerados pelo Espírito, nós seríamos como Edom. Não se vejam melhores do que os edomitas pelas suas próprias capacidades. Não havia nada em nós que nos diferenciaria de Edom, mas graças a Deus, que quando ainda éramos inimigos dele, ele nos amou e nos fez seus filhos. E aqui estamos nós nessa noite. Mas aquilo que o homem semeia, ele colhe. E por isso Deus diz no verso número 10, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Lembra do que nós falamos sobre Edom na semana passada? Era uma região muito rica em ferro, cobre. Eles dominavam rotas comerciais. Mas toda a riqueza, toda a influência, todas essas coisas não seriam capazes de livrar Edom desse juízo. Na verdade, as riquezas de Edom se tornariam o motivo da sua própria vergonha. É isso que acontece com a confiança humana em seus próprios recursos, em suas próprias forças. Isso é uma ilusão terrível. Quando a gente começa a pensar que são as nossas capacidades, que são as nossas forças, isso é uma ilusão que leva o homem à ruína. E quando o homem percebe, ao final da sua jornada, que construiu toda a sua vida sobre algo que é efêmero, sobre coisas que passam, tudo desmorona. Meu irmão, não construa a sua vida sobre coisas que passam, que os nossos olhos possam estar na eternidade, que os nossos corações estejam alinhados com os céus. E veja que não é apenas a ruína, algo que vai ser doloroso. O que vai acontecer aqui é que surgirá vergonha. Pelo quê? De ter sido enganado pelo seu próprio coração. Meu irmão, quando a ilusão se desfaz, a vergonha vem, porque você descobre que, antes de tudo, começou no seu coração, no seu próprio desejo. Os olhos estavam grudados. É o que Deus está dizendo para Edom. Vocês estão confiando na força de vocês, mas a força de vocês será o motivo da vergonha. Vocês estão confiando na riqueza de vocês, mas a riqueza será o motivo da vergonha. E a expressão aqui, para sempre, é olam em hebraico, uma palavra muito conhecida na literatura, porque olam tem o sentido de eternidade. Pode parecer redundante, mas quando a Bíblia diz para sempre, isso quer dizer, literalmente, para sempre. E isso é muito sério. É algo que jamais mudará. Nós éramos inimigos de Deus e estávamos destinados a essa ira eterna. Sabe, a destruição dos inimigos do Senhor não está presa à nossa noção de tempo. O que nós estamos falando aqui não está baseado na nossa ideia de retribuição. Toda vez que você vir uma menção a essa nação, Edom, nós estamos falando dos inimigos de Deus. E no Antigo Testamento vamos encontrar outras menções a Edom que estão dentro de contextos escatológicos. Nós estudamos aqui recentemente Joel capítulo 3, o verso de número 19. Sabemos que Joel é um livro que aponta para o dia do Senhor. Nós estamos falando de escatologia, nós estamos falando da consumação de todas as coisas. E aí Joel, dentro desse contexto escatológico, no verso de número 19 do capítulo 3, ele diz: o Egito se tornará uma desolação. E o quê? E Edom se fará um deserto abandonado. O que podemos tirar desse versículo? O que Joel está vendo não é apenas a nação histórica de Edom. O que Joel está vendo é que chegará um dia em que todos os inimigos de Deus se tornarão um deserto desolado. E há muitas outras referências. Vocês que gostam de fazer anotações, Isaías 11, 14, Daniel 11, 41, Amós, capítulo 9, versos número 12. Todos esses textos são dados em ambientes escatológicos. Ele está apontando para o fim de todas as coisas e mencionam Edom apenas para a Edom histórica, para o povo de Edom. Não, nós já entendemos que Edom é uma imagem
dos inimigos de Deus, daqueles que decidiram caminhar em rebelião, em inimizade perpétua contra o povo do Senhor e o próprio Deus. O que Joel viu, o que esses profetas viram, o que Obadias está nos mostrando aqui, é que chegará um dia, um momento na história, em que o reto juiz julgará todos os seus inimigos. O ponto, meu irmão, não é sobre como se dará esse julgamento. Talvez a pergunta decisiva para nós aqui é de que lado nós estaremos. E graças a Deus que Jesus morreu na cruz por nós, porque por causa desse sacrifício, nós que éramos inimigos fomos feitos amigos de Deus, aqueles que creram. E eu sei que nós estamos aqui nessa noite porque cremos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Existe oposição? Existe. Existem pessoas que nos ferem? Existem. Existem situações no mundo, pessoas que odeiam, que abominam o povo do Senhor, que caminham em inimizade contra a igreja do Senhor no século XXI. Existem. Esse mundo jaz no maligno. Haverá sempre rebelião, resistência. Esse mundo é mau. Mas sabemos que o reto juiz, que tem nas mãos a balança da perfeita justiça, virá. É essa a nossa esperança. Obadias está vendo esse momento da história. E essa conexão com os aspectos escatológicos nos mostra que o profeta Obadias está vendo muito mais do que apenas a destruição de Edom. Ele está nos chamando a contemplar o momento em que Deus trará a justa recompensa, a justa medida contra aqueles que decidiram caminhar com o coração obstinado como inimigos de Deus. A palavra para nós nessa noite é: o Senhor está voltando. Que a tua esperança esteja nesse dia. Que possamos estar aqui nessa noite vivendo para esse dia. Que o modo como você viveu hoje esteja conectado com esse grande dia, meu irmão. Porque isso é ser igreja do Senhor. É uma noiva que aguarda, que vive esperando, que vive à espreita. Às vezes a gente canta: eu estou à espreita de ti. Significa sair do culto e continuar aguardando, continuar esperando, se mover alinhado com a presença. Que isso seja a nossa marca para a glória de Deus. Só que Edom decidiu caminhar em inimizade perpétua. Olha para o povo do Senhor, Judá, sendo massacrado pela Babilônia, completamente destruído. E ao invés de se compadecerem, eles são omissos e agravam a violência. Agora, no verso de número 11, o profeta prossegue. Como que se dá essa violência? O verso número 11 diz: no dia em que, estando tu presente, veja isso, eles estavam lá, eles viram. Estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Esse versículo não tem nem o verbo nos originais. Uma leitura literal dessa última frase seria: tu como um deles. Quando os estranhos estavam invadindo Jerusalém, quando os exércitos de Nabucodonosor estavam queimando os portões, o templo sendo destruído, os utensílios sagrados sendo levados para Jerusalém, lá estava Edom, vendo todas essas coisas, participando, eles estavam presentes. E eu mencionei aqui que nos textos originais não há o verbo, e isso sugere uma ambiguidade temporal muito pertinente. Por quê? Se Obadias está profetizando antes da invasão babilônica, a ausência desse verbo é muito significativa. Ele está apontando para o futuro. Ele está vendo Edom através do tempo, em sua maldade. É como se Deus estivesse dizendo: vocês serão quem sempre foram. O que Deus está dizendo para Edom? Vocês não vão mudar nunca. Eu não consigo imaginar frases tão duras como essa. Imagine alguém viver a vida inteira e, ao chegar no final da sua jornada, ao final da sua vida, olhar para trás e dizer: eu não mudei nada, eu continuo sendo a mesma pessoa. É o que Deus está dizendo aqui. Tu como um deles. Mesmo antes de acontecer, Deus está dizendo: vocês não vão mudar, vocês serão quem sempre foram e ainda são. Ah, mas nós somos descendentes de Abraão.
mas vocês são como estranhos. Vocês agiram exatamente como a Babilônia. Embora os edomitas fossem da linhagem de Abraão, fossem descendentes de Abraão, filhos de Isaac, por causa da passividade. E veja o perigo disso. Por causa da omissão, eles se tornariam estranhos para Judá. Aquilo que eu faço, bem como o que eu deixo de fazer, todas essas coisas revelam de quem somos filhos. Aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer tem impacto na eternidade. Porque alguém pode dizer, não, eu não fiz nada. Como que se isso também não produzisse impacto no dia do grande juízo. Somos completamente despidos diante dos olhos do Senhor. Porque Ele não julga apenas as obras das mãos. Ele é aquele que sonda mentes e corações. E Ele sabe o porquê fazemos e também sabe por que deixamos de fazer. Então Ele olha para Edom e Ele reconhece que Edom, por decidir caminhar com um coração obstinado, nunca iria mudar. Meu irmão, isso mostra a grandeza da obra do Espírito em nós, porque nós recebemos graciosamente, foi graça, a posição de filhos. Se estamos aqui, é graça, não é por obras. É um dom gratuito de Deus. Só que uma vez posicionados pela graça, como filhos de Deus, a nossa conduta precisa estar alinhada com essa transformação, com essa obra do Espírito em nós. Quando olhamos para o Sermão do Monte, em Mateus, capítulo número 5, no verso de número 44, Jesus, em seus ensinos, fala sobre a conduta daqueles que foram alcançados pela luz, que se tornaram sal, porque esse é o contexto do Sermão do Monte. Ele diz, vocês são luz do mundo. O que isso quer dizer? Vocês foram alcançados pela luz. Ele diz, vocês são sal da terra. O que isso significa? Agora vocês carregam algo que pode mudar o contexto onde vocês estão inseridos. Agora, ele continua no capítulo 5, no verso número 44, e nos mostra o que é ser luz. Você quer ser luz? Ele nos mostra o que é ser sal. Você quer ser sal da terra? No verso 44 ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e fiar chuvas sobre justos e injustos. Uma conduta alinhada. A vida do Espírito é prática. Por vezes entramos dentro da igreja e agora nós vamos viver a vida do Espírito. Agora estamos transbordando do Espírito. Se isso de fato for, tenha certeza que você vai transbordar dessa realidade na tua casa. Isso vai transbordar no teu trabalho. Isso vai implicar no modo como você se relaciona com a sua família. A vida do Espírito é prática. E isso faz com que o mundo reconheça de quem somos filhos. Nós somos filhos do Pai Celeste. Mas olhe para Edom. Quem vocês sempre foram, são e continuarão sendo. Não há uma mudança. E aí o verso de número 12 de Obadias, o profeta diz sobre como essa violência, essa omissão se deu. O verso de número 12 diz, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. Que dia foi esse? O dia da sua calamidade. Nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Novamente, nos textos originais, não devias ter olhado com prazer, nem ter se alegrado. Embora aqui na nossa tradução está no passado, as formas verbais sugerem um aspecto futuro nesse verbo. Talvez uma tradução mais próxima do original seja, não olhem e nem se alegrem. Isso faz muito sentido se entendermos que, de fato, Obadias é um profeta pré-cativeiro, como nós falamos na semana passada. Ele está apontando para o futuro. E os edomitas não apenas se regozijaram da calamidade de Judá,
Mas parece que eles continuavam se alegrando ao olhar para a ruína dos seus irmãos. Quando eles lembravam do que havia acontecido com Jerusalém, eles celebravam. Eles falavam de boca cheia. É o que está literalmente aqui no texto. Você pode ter uma ideia do que isso significa. Edom era cheio de maldade. Eles eram inimigos. E o livro de Provérbios nos chama a uma conduta completamente diferente do que vemos aqui em Edom. O livro de Provérbios nos chama a ajudar aqueles que estão em perigo de morte. Se você abrir aí em Provérbios 24, vamos ler os versos 11 e 12. O texto diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Isso é uma palavra de sabedoria, isso aqui é um conselho. Agora veja o verso número 12. Se disseres, não o soubemos. Olha a pergunta que o sábio faz. Não o perceberá aquele que pesa os corações? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O sábio diz, você pode até dizer que não sabia, mas você sabe quem é aquele que pesa os corações? E por acaso, não é este que também trará a justa medida para cada um de nós? Aí eu pergunto, como nós podemos nos esconder daquele que pesa os corações? Nesse momento, o meu coração está sendo pesado. Os nossos corações estão sendo sondados aqui nessa noite. A pergunta feita no verso número 12, mais especificamente no final, na parte C do versículo, ecoa a lei da retribuição, o princípio da semeadura. Não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Ele não vai me retribuir de acordo com aquilo que eu estou fazendo, de acordo com o que nós vivemos. Isso é algo que precisa estar vivo em nossa mente. Volte para Obadias, o verso número 13 prossegue. Veja como a maldade de Edom vai sendo descrita. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Pode parecer uma repetição, mas perceberam que a expressão no dia da sua calamidade aparece 3 vezes nesse versículo? Isso intensifica o que está acontecendo em Jerusalém. Para entendermos um pouco o que isso significa, talvez precisemos mergulhar dentro do livro das Lamentações de Jeremias. Um livro que é pouquíssimo lido, mas aquele livro nos mostra o que significa calamidade. Jerusalém completamente em ruínas. Aí, nessa ocasião, Edom está lá. E ao invés de se compadecerem, eles estão tirando proveito da calamidade. Eles estão usando aquela situação para tirar ganhos. Talvez Edom nunca foi capaz de compreender que o que estava acontecendo em Jerusalém, na verdade, era a própria mão do Senhor. Quando olhamos os escritos de Jeremias, sabemos, Nabucodonosor era apenas a vara, um machado na mão do lenhador. Era o Senhor governando, porque é assim, Deus está governando todas as coisas. É Ele quem controla todos os poderes. Se temos presidentes, eu quero te dizer, todas essas autoridades foram constituídas por Deus e estão debaixo da soberania de Deus. Todos os movimentos geopolíticos que estão acontecendo agora no planeta. Está acontecendo um conflito no Oriente Médio, uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o Estreito de Hormuz está sendo fechado, navios estão sendo atacados naquele lugar. Meu irmão, é Deus governando a história. John Wesley lia o jornal todos os dias para ver como Deus estava governando o mundo. Isso deve trazer paz para os nossos corações. Isso deve se aplicar ao nosso país. Isso deve se aplicar ao nosso estado. As pessoas falam da violência. As pessoas falam da corrupção. Você acha que Deus perdeu o controle? Ele continua no alto e sublime trono. Ele continua como soberano dos reis da terra. Mas Zeca, e aí? Olhe para a mensagem de Obadias. Chegará o dia em que o juiz virá com a sua balança perfeita e ele julgará todas as coisas.
nós estamos dentro desse lugar, escondidos pela cruz de Cristo, tendo em mente que a ira só não desabou sobre nós, porque ela desabou sobre Cristo Jesus. Edom jamais pôde compreender essa soberania. E aí os edomitas olham para Jerusalém, sendo invadidos por Nabucodonosor, e eles usam o caos de Jerusalém para entrarem pelas portas da cidade. Eles usam o caos para saquearem as riquezas de Judá. Recentemente, há 2 anos aproximadamente, 2024, aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul. Nós lembramos disso. Enchentes que duraram semanas naquele estado. Lembram dos noticiários? Algumas pessoas decidiam, por medo, continuar dentro das suas casas e não deixarem as suas propriedades, porque haviam homens maus, ladrões, que de barco navegavam pelas ruas cheias d'água para saquearem as casas. O que é isso? É o espírito de Edom, que vê o sofrimento alheio como uma oportunidade de ganhos ilícitos, de ganhos pecaminosos. Não é nem ver a dificuldade de uma pessoa e propor um negócio em que ainda está dentro de licitude, mesmo que isso provoque algum tipo de exploração, mas ainda dentro dos limites da lei. Não, eu estou falando aqui de movimentos ilícitos, eu estou falando de atos, de ganhos pecaminosos. Eles usaram o que estava acontecendo em Jerusalém para saquearem as riquezas. E aí no verso número 14, nós encontramos as últimas maldades de Edom. Obadias 14 diz: não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da sua angústia. Os edomitas armaram tocaias para aqueles que conseguiam escapar dos exércitos da Babilônia. Então eles estavam lá presentes, vendo tudo como irmãos. Lembra? Jacó e Esaú, Israel e Edom, como irmãos, vendo a calamidade, vendo o caos, em omissão, passividade, saqueando a cidade. E aqueles judeus que ainda conseguiam escapar do exército da Babilônia, eles armavam tocaias e matavam. E isso aponta para um outro aspecto do espírito de Edom, porque o espírito de Edom não é apenas um tropeço no pecado. E se eles estão armando tocaias, eles estão premeditando o que vão fazer. Então está falando do pecado, do mal premeditado. Acho que isso aponta para a iniquidade em sua essência mais pura. Nós jamais vamos dizer que não temos pecado. Se nós dissermos isso, somos mentirosos. 1 João 1,10. A verdade não está em nós. Mas a sequência de João 1,10, já começando o capítulo 2, no verso número 1, diz como deve ser a nossa conduta. Jamais devemos dizer que não temos pecado, mas precisamos ter uma vida inteira rejeitando a conduta do pecado. E se viermos a tropeçar, nós temos um advogado, um paracletos. É essa a palavra grega. Eu acho que essa palavra é muito importante, porque paracletos ou paráclitos em grego não é apenas um advogado. Paráclitos é aquele que tem uma missão para estar junto. Um advogado não precisa ter intimidade com você para julgar a tua causa. Ele não precisa ser seu amigo para te ajudar na sua causa. Ele precisa apenas que você pague os honorários. Mas o paráclitos não. É aquele que te conhece. Esse advogado que temos é alguém que está perto de nós e mais perto do que qualquer pessoa pode chegar. Esse é o nosso advogado. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele nos conhece tão bem, que conhece também a nossa mente e o nosso coração. E ele sabe quando apenas tropeçamos ou quando nos movemos em iniquidade. Ele sabe quando nós vivemos lutando, resistindo, clamando ao Espírito, dizendo: ajuda-nos. Ele nos conhece como ninguém. Esse é o Paráclitos. Esse é o nosso advogado. Ele sabe como nós vivemos rendidos a Ele e o quanto desejamos viver apenas para o Senhor. Ele sabe quais são as motivações mais profundas da nossa alma. Esse é o Paráclitos. Mas no caso de Edom, não.
A iniquidade estava profundamente enraizada no coração daquele povo. E por fim, como nós vemos aqui no versículo de número 14, os fugitivos que não eram mortos eram entregues ao exército da Babilônia. Os que restassem eram levados para serem entregues à Babilônia. E em que momento isso se dava? No dia da angústia. Isso é Edom. Olhando para tudo isso, perceberam como que Deus falou através do profeta Obadias várias vezes: vocês não deviam ter feito isso, vocês não deviam ter feito isso, vocês não deviam ter feito isso. Aí eu pergunto para vocês aqui nessa noite: mas por que eles não deviam ter agido assim? Olha aí para a tua Bíblia, verso número 15. Vocês não deviam ter agido assim, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. O escopo dessa profecia não se reduz a um momento histórico. O que Obadias está vendo, semelhante ao que nós falamos sobre Joel, está apontando para um momento específico da história. Por isso eu queria muito juntar Joel com Obadias, porque Joel e Obadias estão vendo o mesmo evento, só que eles estão contemplando facetas diferentes desse mesmo dia, desse mesmo evento. E esse é o ponto. Obadias diria a nós: o dia do Senhor está perto. Ele está prestes a romper. E ele virá não somente sobre Edom, ele virá sobre o Brasil, virá sobre o Irã, virá sobre o Iraque, Japão, Estados Unidos, Canadá. Ele virá sobre as nações. Quando ajustamos a nossa leitura de acordo com a perspectiva profética das Escrituras, nós estamos contemplando uma palavra que não está apenas mencionando um julgamento contra Edom, está falando de um julgamento escatológico. O que Obadias, como Joel e outros profetas viram, como Jeremias, Daniel, eles viram um tempo em que o Senhor traria justiça. É algo muito maior. O profeta viu o iminente dia do Senhor. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: olha, esse dia está mais perto do que quando cremos. E nós que estamos mais perto desse dia, como vigiamos? Porque Jesus, ao falar sobre esse dia, no seu sermão profético, ele conta uma parábola. A parábola das 10 virgens. Vocês conhecem essa parábola? 5 virgens prudentes e 5 loucas, 5 imprudentes, tolas, nécias, que sabendo da vinda do noivo, não aguardaram, não estavam de maneira apropriada para esse momento, para o encontro. Mas que possamos estar cultivando o azeite do relacionamento, da intimidade, do Espírito, para que quando os céus se abrirem, estejamos como aqueles que são do dia. Em nome de Jesus, nós não seremos da noite. Nós não somos como aqueles que dormem. Nós estaremos vigilantes e sóbrios, aguardando Maranata. É essa a mensagem do profeta Obadias. Vocês não devem fazer essas coisas, porque o dia do Senhor está vindo. E vocês sabem o que isso significa? Para a noiva será o grande dia, mas para aqueles que dormem será o terrível dia do Senhor. E assim como Edom procedera contra Judá, do mesmo modo eles receberiam a devida retribuição. Cada um receberá a sua justa medida. Nessa vida, talvez não sei, quem sabe, mas uma coisa eu sei, que aquilo que o homem semear, certamente um dia ele ceifará. É essa postura, meu irmão, isso é palavra, é o nosso chamado. Nós estudamos aqui Joel. Joel apontou para o dia do Senhor e ele focou no modo como Deus agiu em relação ao seu povo, mas agora Obadias está apontando outra faceta. Agora ele aponta para o modo como Deus trará contra os inimigos o justo juízo. Porque o versículo que nós lemos aqui, o verso de número 15, ele diz: como tu fizeste, assim se fará contigo. Só que o peso dessa palavra não é apenas sobre um dia. O peso dessa palavra é de eternidade. Por isso precisamos ter muito temor quando dizemos que algo tem peso de eternidade. Não é jargão,
É a realidade que deve moldar os nossos pensamentos, a nossa conduta, relacionamentos. O teu mal tornará sobre a tua cabeça. E esse julgamento contra Edom serve de modelo, lembra uma imagem profética do que será o julgamento contra as nações. O texto aqui no verso número 15 diz: o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, como tu fizeste se fará contigo. E aí talvez alguém de maneira precipitada pense que essa retribuição está destinada aos ímpios. Mas a leitura da parábola do credor incompassivo pode ajustar as nossas lentes. Lembra dessa parábola? Um homem tinha um devedor e o Senhor, chamando esse devedor, ouve a súplica. Ele não tinha como pagar essa dívida. Era uma dívida alta. Então o Senhor lhe perdoa a dívida e o libera. Saindo dali, esse devedor encontra uma outra pessoa que também lhe devia muito menos. E ele exige o pagamento. Só que esse devedor não tinha como pagar. E então, esse que havia sido perdoado pega aquele que lhe devia e lhe põe em prisões até que a dívida fosse quitada. Os amigos desse homem que foi preso ficaram muito tristes e contaram isso ao Senhor. Isso é Jesus nos dizendo a respeito do reino dos céus, tá? O Senhor, sabendo da atitude desse credor incompassivo, o chama e pergunta: como você pode fazer isso, uma vez que eu lhe perdoei a dívida? E a partir daquele momento, aquele homem foi tomado, lançado aos verdugos, condenado, até que a dívida fosse paga. Eu pergunto a você: quando nós poderíamos quitar a nossa dívida com Deus? Então não pense que Obadias está apenas apontando para os ímpios. Que possamos estar conscientes da misericórdia que nos alcançou. E eu libero a palavra do Sermão do Monte sobre as nossas vidas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Sabe, eu acho que essa parábola faz um espelho perfeito com a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Esse dia está próximo, irmãos. Ele vem e todos estarão presentes. Há um texto em Eclesiastes, capítulo número 12, verso 14, é a suma de Eclesiastes, é o encerramento. Na verdade, é o último versículo do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso não é algo inerente apenas ao Antigo Testamento. Se você for até 2 Coríntios 5:10, você vai ver Paulo dizendo: porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que todas as obras sejam julgadas e sejamos recompensados, quer essas obras sejam boas, quer sejam más. Essa verdade é tremenda. Nós vivemos para esse dia e podemos viver focados nessa verdade. A minha oração é que após essa ministração, essa noite, os nossos olhos, os nossos ouvidos, sejamos sensíveis a essa realidade, que esse pensamento esteja vivo em nossas mentes todos os dias das nossas vidas. Aí a nossa oração é: me deixa ficar nesse lugar. É isso, irmão. Todos os dias, não é apenas uma canção, é um estilo de vida. Aí, ao voltar para o verso número 16 de Obadias, o texto prossegue a respeito de tudo que havia acontecido. Obadias diz da iminência do dia do Senhor, e ele prossegue no verso 16: porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Lembre, Jerusalém estava devastada. Nós estamos falando de exílio, de cativeiro, de desolação, destruição do templo, muro, portões queimados. Judá havia bebido do juízo do Senhor. Eles foram levados para o cativeiro e experimentaram a colheita da sua própria incredulidade. Lembro claramente do profeta Isaías, quando ele fala a respeito do que o rei Ezequias
fez ao abrir os portões do palácio, mostrar os tesouros do templo para uma corte da Babilônia. Tudo começou ali. Isaías foi o primeiro profeta que apontou para a Babilônia. Mas o Deus que abre a ferida é o Deus que também fecha a ferida. É Ele quem faz. É Ele quem cura. É Ele quem restaura. Só que o cativeiro nunca tinha sido o fim de Judá. Era apenas a disciplina do Senhor para restaurar o povo, para trazer o povo para perto, para que o povo do Senhor fosse purificado. Entretanto, o grande e terrível dia do Senhor para a nação de Edom é diferente, porque eles não beberão e serão restaurados. O texto aqui diz: beberão e beberão de contínuo. Está aí escrito. O que isso quer dizer? Vocês vão beber e vão sorver até o último gole da ira divina. Vocês vão beber o cálice inteiro. E no final, vocês serão como nunca tivessem sido. Vocês sempre acharam ser alguma coisa, mas no final, vocês serão como que vocês nunca tivessem sequer existido. Nós estávamos destinados a essa ira, mas o Senhor mudou a nossa sorte. E Ele nos amou. Ele comprou e construiu um povo que procede de povos, tribos, línguas e nações. São essas nações. É daqui. Quando a gente olha Apocalipse 5 e vemos a canção dos anciãos, em que o cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus Pai e construiu reino e sacerdotes, comprou de onde? Povos, tribos, línguas, nações. Que nações eram essas? As nações que estavam destinadas à ira. Mas dentro desse lugar o Senhor está erguendo um povo santo, meu irmão. E aqui há uma parte desse povo, nós fazemos parte dessa realidade. Entenda que, historicamente, realmente, Edom enfrentou o juízo. Edom foi destruída pelos árabes. Eu mencionei aqui a cidade de Petra na semana passada. Uma cidade que hoje é apenas um sítio arqueológico. Uma cidade com prédios encravados na rocha. Mas eles foram varridos. Eles foram destruídos. Mas a destruição de Edom não era apenas a destruição de Edom. Não era apenas um fato histórico. Era um vislumbre profético que nos permite compreender o que significa a vinda do Senhor. É isso que Obadias está dizendo. Olha, não pense que eu estou falando apenas da destruição de uma cidade. O dia do Senhor está perto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o destino de Edom. Mas aí no verso número 17 nós somos surpreendidos por um contraste. Veja aí o verso número 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Irmão, o plano dos inimigos é frustrado exatamente no monte Sião. O lugar onde Deus habita. O lugar onde Deus é adorado. Porque Sião aponta para a cidade de Davi. Aponta para o tabernáculo de Davi. Aponta para o lugar onde a presença de Deus está. É nesse lugar onde há livramento e escape. Haverá livramento no monte Sião. E o texto diz, e o monte será santo. O objetivo de Edom foi matar, entregar os que restaram para os exércitos da Babilônia, entregar nas mãos de Nabucodonosor. No meio do caos, no meio dessa situação tão adversa, é exatamente aí que Deus vem. Para quê? Para trazer escape, trazer livramento ao seu povo, protegendo o seu povo, preservando o seu povo, o restante. Quando vemos a expressão restante, aponta para a remanescente do povo. E aí o que é mais lindo é que no final, tudo será santo. Meu irmão, ainda há coisas que precisam avançar na nossa vida, mas no final, tudo será santo. Completamente perfeito. A imagem é construída com o encontro de todas as coisas com as chamas eternas. Porque tudo pertence ao Senhor. Mas somente aquilo que foi purificado pelas chamas santas permanecerá diante dela. Eu sempre olho para o grande dia como uma parede de fogo. E tudo passará por essa parede de fogo.
E somente aquilo que foi purificado, que foi provado pelo fogo, aqui e agora, poderá atravessar. E o que não foi purificado será consumido. Meu irmão, nós estamos indo ao encontro das chamas santas. E eu gosto muito dessa observação, é uma observação gramatical muito sutil, mas nós não estamos indo de encontro às chamas santas. Sabe qual é a diferença? É que quando você vai de encontro, é que você vai para um choque. Mas quando você vai ao encontro, é como se você fosse para um abraço. Nós não estamos indo de encontro, nós estamos indo ao encontro das chamas santas. Nós seremos completamente envolvidos por essa realidade. É esse momento, o momento para o qual vivemos. O Salmo 24, verso 1, é muito conhecido. Ele diz assim: do Senhor é a terra e todos os moradores que nela habitam, toda a sua plenitude. O que isso significa? É que talvez você conheça alguém que é um homem mau, e eu vou te dizer, este pertence ao Senhor. O ponto é, Zeca, mas eu já preguei para essa pessoa e essa pessoa resistiu. Edom. O que eu devo fazer? Ame. Continue pregando. Faça a sua parte. Mas essa pessoa continua pertencendo ao Senhor. Ela só não entende que um dia ela estará diante dessa parede de fogo. Tudo está indo em direção ao Senhor. Nós estudamos aqui Levítico e há uma expressão, aquilo que é consagrado irremissivelmente ao Senhor. Isso quer dizer, não pode ser tirado, não pode ser revogado, não há como voltar atrás. Uma vez consagrado, é consagrado para sempre. E aí você diz, mas Zeca, como alguém que é consagrado pode ser consagrado para sempre? O ponto é como ela vai chegar diante das chamas santas. Porque tudo será provado pelo fogo. Eu não estou dizendo, então uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu estou dizendo uma vez consagrado, consagrado para sempre. Uma vez que pertence ao Senhor, pertence a Ele para sempre. Seja para a glória, seja para a honra, seja para a destruição, seja para a desonra. Essa palavra consagrado irremissivelmente, novamente, estudamos aqui no livro de Isaías, capítulo 34, versos 1 e 2, fala das nações que foram destinadas para a destruição. Aí a palavra destruição lá no hebraico significa consagrado. Aí você fala, mas como assim? Algo que é consagrado é para destruição? Sim, porque se caminha em rebelião e pertence ao Senhor, um dia, Efésios 1:10 se cumprirá plenamente, meu irmão. Todas as coisas no céu e na terra estão convergindo em direção a Cristo Jesus e chegará esse momento em que céus e terra se abraçarão completamente em Cristo. Esse momento está chegando. Não é para isso que a gente está vivendo. Esse é o momento, é a causa. Por isso estamos aqui nessa noite. Mas aí, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, versos 11 e 12. Esse texto é maravilhoso, meu irmão. Porque nós estamos indo ao encontro das chamas santas. Nós sabemos que estaremos diante dele. Mas em como nós vamos lidar com tudo isso? Acalma o teu coração, porque João Batista entendeu tudo. Capítulo 3 de Mateus, verso 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de sequer levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo. É esse fogo. São essas chamas, meu irmão. Está dizendo, uma vez que você está em Cristo, essas chamas agora ardem dentro de você. E você está habilitado para esse grande encontro. Guarde o que tens, para que ninguém tome, que ninguém roube a tua coroa. E ele veio, nós sabemos quem ele é. O verso número 12 continua. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo. Aí, meu irmão, veja, aquilo que já foi batizado com fogo é trigo e está guardado. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por vezes, nós erramos por não examinar as Escrituras. Às vezes a gente vai e toma posse daquilo que não é verdade. Então não tema o grande dia, deseje ardentemente, porque essa chama já está em nós ardendo. Nós já fomos batizados com fogo.
Nós já fomos batizados com o Espírito, meu irmão. E isso está queimando em nós, porque a vida do Espírito está sendo manifesta. Ela é prática e eu oro para que isso seja evidenciado em nossas vidas para a glória de Deus. E aí o final do verso que nós acabamos de ler em Obadias diz que os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Na década de 40 do século passado, foram encontrados manuscritos nas cavernas de Qumran e encontraram um rolo de Obadias. Esse versículo traz uma variante textual nesse manuscrito, e não só nesse manuscrito, não é apenas uma evidência, mas no texto da Septuaginta, bem como no Targum, trazem desapossar os espoliadores. Ou seja, olha aí para o verso de número 17. Os da casa de Jacó possuirão os espoliadores. Porque isso vem ao encontro desse texto. Aquilo que pertencia ao povo de Judá tinha sido roubado. Edom havia levado. Aí Deus diz, no grande dia, eu tenho uma restituição. Aquilo que foi levado, eu restituirei. O povo da promessa é o povo que caminha debaixo de uma promessa de restituição. E isso também está de acordo com Joel. Verso de número 18. Veja como a imagem do fogo continua. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. E a casa de Esaú? Lembra Esaú, Edom? A casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este. Aqueles quem? Os da casa de Jacó, os da casa de José. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. A metáfora do fogo continua, mas agora vista no próprio povo do Senhor. Lembra de Mateus 3? Nós fomos batizados com fogo. Nós somos um povo incendiado pelas chamas santas. E naquele dia, a casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama. A ideia aqui da presença de Jacó, de José, provavelmente aponta para uma referência a Judá e a casa de José para Israel, reino do norte. Eu estou falando aqui do reino dividido, reino do norte e reino do sul. Por que isso é tão importante? Porque está falando de uma restauração completa. O povo do Senhor não é um povo dividido. No grande dia isso será entendido com clareza, com perfeição. E essas chamas já queimam nesse povo do Senhor. O ponto decisivo é o modo como Edom está sendo descrito, Esaú. Ao passo que Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Edom é apenas restolho. É folha arada. Sabe quando você junta aquele monte de folha seca e risca fogo? Palha que queima fácil, que não sobra nada. O que Deus está dizendo, ninguém restará de Edom. E por que isso está sendo dito aqui de um modo tão garantido? E eu posso colocar as minhas mãos no fogo por essa palavra e não me queimarei. Porque quem disse isso não foi Obadias, não foi Joel, não é o Zeca. Quem diz isso é o Senhor dos Exércitos. Verso de número 19. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Preste atenção aqui, porque surgem muitos lugares, muitos nomes mencionados, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Mas a mensagem desse versículo é que o escopo da restauração será completo. Em que sentido? A região do Neguebe era uma região montanhosa ao sul de Judá, uma região muito seca. E Judá expandiria as suas possessões até o monte de Esaú, ou seja, até os territórios mais antigos de Edom. Então nós estamos apontando para o sul. Mas os habitantes da planície, quem tem uma NVI aí em suas mãos, encontrou Cefelá. É a mesma coisa. Estes possuirão as terras dos filisteus. E as terras dos filisteus ficavam em direção a oeste de Judá. Preste atenção. Sul, oeste, eu estou apontando para o ocidente. A terra até o mar Mediterrâneo. As cidades dos filisteus eram cidades edificadas às margens do mar Mediterrâneo, extremo oeste da Palestina. O texto continua,
que ele também promete uma restituição em direção ao norte. Por quê? Ele fala dos campos de Efraim e Samaria. Samaria, capital do reino do norte. Sul, oeste, norte. E por fim, Gileade. Se você for a 2 Reis, capítulo 10, verso número 33, você vai ver que essa região é chamada de nascente do sol. Qual é o ponto cardeal que aponta para o nascer do sol? O leste. Sul, oeste, norte, leste. Os 4 pontos cardeais estão sendo citados aqui nesse versículo. Ou seja, a promessa do Senhor é que no fim haverá uma restituição completa sobre as nossas vidas. E que todos os limites estarão completamente protegidos. Nós ainda estamos nessa peregrinação atacados. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite até golpeado, mas chegará um dia em que essa palavra será consumada. O Senhor está vindo. E aí nós chegamos nos últimos versículos de Obadias. O verso de número 20 diz: os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Novamente, as dificuldades textuais desse versículo impossibilitam uma localização geográfica precisa. A gente não deve se prender à geografia aqui. Sarepta era uma cidade localizada na costa da Fenícia. Sefarade, provavelmente os estudiosos sugerem Sardes, a igreja em Sardes, lá na região da Lídia. Mas não é a geografia aqui que importa. A promessa pode ser identificada com clareza, porque ele está mencionando os cativos dos filhos de Israel, reino do norte, e os cativos de Jerusalém, Jerusalém, capital de Judá, reino do sul. O que ele está dizendo? Chegará o momento em que o Senhor revelará que o seu povo é um só. Vocês não são um povo dividido. Deus tem apenas um povo, um Israel de Deus, que está sendo trazido à existência, porque Cristo inaugurou essa nova criação. O que importa não é a circuncisão, tampouco a incircuncisão. O que é decisivo? Gálatas, capítulo 6, é ser nova criatura. Tem nova criatura aqui? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aqueles que vivem de acordo com esta regra, Gálatas 6,16. Paz a todo Israel de Deus. Isso está sobre as nossas vidas. E aí o verso número 21, irmão, que é um verso extraordinário. Diz assim: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Aqui nós vemos um vislumbre da salvação escatológica. Obadias está vendo o dia do Senhor. E eu tenho uma Bíblia Shed, e as notas dessa Bíblia dizem que até os próprios judeus aplicam esse versículo ao Messias e aos seus servos. Qual é o problema para os judeus? É que eles ainda estão aguardando o Messias. Mas nós podemos aplicar esse texto corretamente, porque o Messias chama-se Jesus. Ele é o Cristo. Mas se esse versículo se aplica ao Messias e aos seus servos, quem são esses servos? Somos nós, irmãos. O Senhor suscitou um povo que carrega a mensagem da salvação. São os salvadores. A água que nós recebemos de Cristo e que bebemos dele um dia, não só saciou a nossa sede, ela agora está jorrando através de nós para a eternidade. E aí, em alguma medida, aqui cabe 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 2. Porque o que Obadias está vendo é que estes julgarão a Edom. Aí você vai dizer, mas sim, como os servos de Cristo julgarão os inimigos de Deus? Como nós participaremos disso? Eu não sei. A Bíblia não nos dá clareza sobre como será a nossa participação. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso número 2, ele diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E ele continua: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Está falando dos anjos caídos. Quanto mais as coisas desta vida. Como será esse julgamento? Não sei. Qual será a nossa participação?
Não sei, mas que se nós guardarmos a promessa até o fim, nós estaremos lá. É o que a palavra diz. Só que o ápice dessa promessa não está nos santos julgarem o mundo. O ápice dessa promessa está na última frase desse versículo de Obadias, quando ele diz assim: e o reino será do Senhor. O reino não será de Edom, o reino não será de Israel, o reino não será do Ministério Filadélfia, o reino será do Senhor. Aqui a gente entende Romanos 11, 26, porque tudo vem dele, ele é a origem, mas também todas as coisas são por meio dele. Se você está aqui, é porque você está sendo sustentado por ele. Só que há um propósito, porque se é dele e por meio dele, nós também precisamos entender que todas as coisas são para ele. No fim, nós entenderemos que esse é o destino de todas as coisas. Foi por isso que ele nos reconciliou. Nos pegou lá quando nós éramos seus inimigos. E agora, em Cristo Jesus, fomos reconciliados. E aqui nessa noite nós estamos posicionados como filhos de Deus para a glória de Deus Pai. Ele fez isso para nos fazer seu povo. Meu irmão, você é povo dele. Se você crê nisso, é a tua posição no mundo espiritual. E é nesse lugar que nós oramos sobre as nossas vidas, posicionados como filhos. Coloque a tua mão sobre o teu coração, porque você existe para a glória de Deus eternamente. Amém. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Aguardamos a tua volta, Jesus. E estamos à espera.